Eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha mulher, que dorme do meu lado há 22 anos. Nem para os meus filhos, que sempre me perguntam sobre as histórias da estrada. Nem para os parceiros de estrada que já rodaram comigo milhares e milhares de quilômetros, dividindo café, cigarro e solidão. Mas teve uma noite que eu vi 8 coisas que nenhum ser humano deveria ver. 8 sinais, 8 presenças, 8 encontros com algo que está além da nossa compreensão. 8 provas de que a estrada guarda segredos que a gente não consegue explicar, por mais que tente, por mais que queira. E o pior de tudo, o mais assustador, eu tenho a prova de cada uma delas, aqui comigo, guardadas numa caixa de sapato velha que eu escondo no fundo do armário e que eu nunca abro. Só de olhar para aquela caixa, meu coração acelera, minhas mãos suam. Minha respiração fica curta, porque cada objeto ali dentro me lembra daquela noite. Daquela maldita noite de junho que mudou minha vida para sempre. Até hoje, quando eu fecho os olhos para dormir, eu sinto o cheiro daquela noite. Aquele cheiro de diesel misturado com terra molhada, com neblina fria, com algo que eu não sei nomear. Eu sinto o frio que entrou pela janela do caminhão. Um frio que não era só do inverno, mas um frio que vinha de outro lugar, de outra dimensão. Eu ouço o silêncio. Aquele silêncio pesado, denso, sufocante, que parecia mastigado, engolido, digerido pela própria escuridão. E aquela sensação, aquela maldita sensação de que eu não estava sozinho na boleia, de que tinha alguém ou alguma coisa ali comigo, observando cada movimento meu, cada respiração, cada batida do meu coração. Eu nunca estive sozinho naquela noite. Nunca. E depois que você ouvir o que eu vou contar, você vai entender por quê. Meu nome não importa. Pode me chamar como quiser. O que importa mesmo é que eu tenho 23 anos de estrada. 23 anos dirigindo caminhão pelas rodovias desse Brasil enorme. Comecei novo, com 19 anos, dirigindo o caminhão do meu tio, carregando soja lá do interior de Goiás para Santos. Era um caminhão velho, Scania 111, sem ar-condicionado, sem conforto, rangendo por todos os lados. Mas era meu começo. Era minha porta de entrada para esse mundo. Depois fui crescendo. Fui comprando experiência. Fui conhecendo as estradas, os macetes, os perigos, as belezas também. Passei por empresas pequenas, médias, grandes. Hoje eu tenho meu próprio caminhão. Um Volvo FH bom, regulado, que eu cuido como se fosse um filho. Troquei motor, pneus, suspensão, tudo no capricho, porque caminhoneiro que se preza cuida da ferramenta de trabalho. Eu rodo o Brasil inteiro. Já peguei carga de tudo quanto é tipo ração animal, madeira de reflorestamento, eletrônicos importados, cimento ensacado, geladeira, fogão, sofá, até remédio hospitalar que precisa de refrigeração constante. Cada carga é uma história. Cada viagem é uma aventura. Já passei por chuva forte que você não enxerga um palmo na frente do nariz. Já enfrentei neblina de serra que parece leite derramado no ar. Já dirigi com sol de 40 graus rachando o asfalto. Já senti o caminhão dançar em cima de gelo na pista lá no sul. Já dormi em cabine apertada, com o barulho de outros caminhões ao redor. Já tomei banho de balde em posto de beira de estrada, com água gelada que corta a pele. Já comi marmita fria no acostamento, enquanto a chuva batia no para-brisa e eu pensava na família em casa, esperando. Já passei dias inteiros sem ver ninguém conhecido, só trocando aceno com outros caminhoneiros na pista, aquele tchauzinho solidário que a gente faz. Porque a gente se entende, a gente sabe o que é essa vida. Eu conheço cada pedaço de asfalto desse país. Conheço as curvas traiçoeiras da Regis Bittencourt. Conheço as subidas íngremes da Serra do Cafezal. Conheço os buracos eternos da BR-116 no Nordeste. Conheço as retas infinitas do Mato Grosso, onde você dirige 3 horas e parece que não saiu do lugar. Conheço os trechos onde a neblina desce como fantasma, sem avisar,
E você precisa reduzir para a primeira marcha e rezar para ninguém vir na contramão. A estrada não é só trabalho para mim, é vida, é identidade. Quando me perguntam o que eu faço, eu não digo eu dirijo o caminhão. Eu digo eu sou caminhoneiro. Porque é diferente, é vocação, é chamado, mas a estrada também é solidão. É muita solidão. É passar dias sem ver a esposa, sem abraçar os filhos, sem dormir na própria cama. É aniversário longe. É Natal longe. É ver a vida passar pela janela do caminhão e não poder participar dela como você gostaria. A estrada é saudade também. Saudade constante e pesada que aperta o peito. É conversa com Deus nas madrugadas vazias, quando não tem mais ninguém para conversar, quando o rádio só pega chiado e você fica ali, sozinho com seus pensamentos, seus medos, suas dúvidas, suas orações. E tem noite que a gente vê coisa que a gente prefere esquecer, coisa que a gente não comenta com ninguém, porque tem medo de não acreditarem, ou pior, de acreditarem e julgarem a gente como louco. Mas essa noite que eu vou contar para você hoje, eu não consigo esquecer. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, ela volta para mim, em sonhos, em pensamentos, em flashbacks quando eu passo por determinados trechos. Porque não foi uma coisa só, não foi um susto isolado, não foi um momento de cansaço onde eu pensei ter visto algo. Não, foram 8. 8 encontros distintos, claros, reais. 8 sinais que me fizeram perceber de uma vez por todas que tem muito mais nessa estrada do que a gente imagina. Muito mais do que asfalto, caminhões e postos. Tem história, tem memória, tem alma, tem gente que não conseguiu partir. E tem mistério, mistério profundo que a ciência não explica e a religião só consegue tatear. Eu decidi contar hoje porque tem muita gente que passa por isso e fica quieta, fica com medo de falar, medo de rir dela, medo de chamar de maluco, medo de perder o emprego porque caminhoneiro que vê coisa não é confiável. Mas eu não sou maluco, eu não estava bêbado, não estava drogado, não estava dormindo. Eu só sou um homem comum que viu o que viu, que sentiu o que sentiu e que nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Minha mulher percebe. Ela diz que eu mudei, que eu fico mais quieto, que eu olho para o nada às vezes. E ela tem razão, porque desde aquela noite eu sei que o mundo é maior, mais estranho, mais assustador e mais maravilhoso do que a gente aprende na escola. Foi numa sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. Eu lembro da data exata porque era aniversário do meu sogro e eu tinha prometido para minha mulher que ia tentar chegar no domingo para comemoração. Inverno. Aquele inverno sulista, seco, gelado, que entra pelos ossos e não sai. Eu estava saindo de Curitiba, capital do Paraná, com destino a Florianópolis, capital de Santa Catarina. Carga de peças automotivas, amortecedores, pastilhas de freio, kits de embreagem, peso bom, nada exagerado, umas 12 toneladas. Caminhão regulado, manutenção em dia, pneus novos que eu tinha trocado na semana anterior. Tudo certinho. A previsão era simples. Sair às 6 da tarde, rodar umas 4, 5 horas com calma, chegar de madrugada em Floripa, estacionar num posto conhecido que eu sempre uso, dormir umas horas, descarregar no sábado cedo e voltar para casa no domingo de manhã, a tempo do almoço de aniversário. Rotina, nada demais. Viagem que eu já tinha feito umas 50 vezes na vida. Saí às 18 horas em ponto. O céu já estava ficando escuro, aquele escuro meio roxo do crepúsculo. As luzes da cidade começavam a acender. O trânsito estava tranquilo para uma sexta-feira. Passei pela rodoferroviária, peguei a saída para a BR-376, sentido sul, e fui embora. Liguei o aquecedor porque o frio já estava forte. Coloquei uma música sertaneja baixinho no rádio, uma dupla que eu gosto. Bruno e Marrone, cantando sobre amor e distância. Abri uma garrafa de café que eu tinha preparado em casa, ainda quentinho na térmica. Acendi um cigarro e fui.
A BR-366 é uma estrada que eu conheço bem. Tem trechos lindos, com Mata Atlântica dos dois lados, verde escuro, denso, fechado. Tem cachoeiras que você vê da pista, tem mirantes onde você para e olha o vale inteiro lá embaixo. Mas tem trechos pesados também. Curva fechada, descida íngreme, subida longa em segunda marcha. Neblina que aparece do nada e engole a estrada inteira, como se o mundo tivesse sumido. Eu já tinha rodado umas 2 horas, passado por Balsa Nova, quando a noite ficou completa. Escuridão total, sem lua, sem estrela, céu nublado, carregado, ameaçando chuva. Só o farol do meu caminhão rasgando a escuridão, iluminando o asfalto cinza, as faixas amarelas, os refletores nas laterais. O cheiro de diesel misturado com o frio que entrava pelas frestas da janela. O ronco constante do motor, aquele ronco grave, poderoso, que vibra no peito. O rangido leve da carroceria quando passava por lombada ou buraco. E aquele silêncio enorme, opressor, que só quem dirige de noite conhece. Você está sozinho, mas ao mesmo tempo está acompanhado. Acompanhado pela estrada, que parece um ser vivo respirando embaixo dos pneus. Acompanhado pela noite, que observa você com milhares de olhos invisíveis. Acompanhado pelos seus pensamentos, que ficam mais altos, mais claros, mais insistentes, quando não tem ninguém para conversar. E acompanhado por algo mais. Algo que você sente, mas não vê. Algo que está sempre ali, na periferia da visão, no canto do espelho, no limite da audição. O tráfego estava fraco. Passava um carro de vez em quando. Um caminhão a cada 10, 15 minutos. Mas, no geral, a estrada era minha. Só minha. Eu, o asfalto e a noite. Reduzi quando entrei num trecho de serra. Montanha dos dois lados, mata fechada, curvas sucessivas. Eu conhecia bem aquele trecho, já tinha passado ali dezenas de vezes, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Eu não saberia dizer o quê, mas estava. O ar era mais pesado, o silêncio era mais profundo, a escuridão era mais escura. Eu não sabia ainda, mas aquela ia ser a noite mais sinistra, mais aterrorizante e mais reveladora da minha vida. Uma noite que ia me mostrar que o véu entre o nosso mundo e o outro é fino, muito fino, e que às vezes, em algumas noites, em algumas estradas, esse véu se rasga, e a gente vê o que não deveria ver, a gente sente o que não deveria sentir, e a gente nunca mais esquece. Relato 1. Estava passando exatamente por um trecho de serra longa, subida íngreme, segunda marcha, motor gemendo, temperatura subindo no painel. Eu olhava para o odômetro, para o velocímetro, para o medidor de temperatura, conferindo tudo, como bom caminhoneiro faz. Tudo normal. 60 km por hora, motor em 3.000 rotações, temperatura em 90 graus, combustível em 3/4 do tanque. Tudo certo. Foi quando eu vi, lá na frente, a uns 200 metros, uma luz piscando no acostamento. Não era farol de carro. Não era luz de poste, porque não tinha poste ali. Era uma luz amarela, fraca, opaca, tipo lanterna velha com pilha fraca. E piscava devagar. Acende, apaga, acende, apaga, ritmada, hipnótica, como um coração batendo na escuridão. Minha primeira reação foi de preocupação. Pensei que era alguém pedindo ajuda. Carro quebrado, pneu furado, motor fervido. Caminhoneiro para ajudar caminhoneiro. Motorista ajuda motorista. É a lei não escrita da estrada. Você nunca sabe quando vai ser você que vai precisar. Então eu comecei a reduzir. Tirei o pé do acelerador. Puxei o freio motor. Liguei a seta direita. E fui chegando perto, devagar, com cuidado. Mas quanto mais eu me aproximava, mais aquela luz parecia distante. Era estranho, muito estranho. Era como se ela estivesse se afastando na mesma velocidade que eu me aproximava. Mas isso era impossível. Não fazia sentido nenhum. Continuei. Reduzi mais ainda. Primeira marcha, 10 km por hora. E a luz continuava piscando.
sempre à mesma distância, sempre no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo sempre fora de alcance. E não tinha ninguém, nenhuma pessoa visível, nenhum carro parado, nenhuma moto, nenhuma bicicleta, nada, só aquela luz, piscando, acende, apaga, acende, apaga, e uma sensação estranha começou a subir pela minha espinha. Um formigamento, um incômodo, uma intuição primitiva, daquelas que vem lá do fundo do cérebro reptiliano, dizendo: perigo, algo está errado aqui. Eu parei o caminhão completamente. Coloquei em ponto morto, puxei o freio de mão. Deixei o motor ligado, porque nunca se desliga o motor numa situação estranha. É regra básica. Abri a porta. O frio bateu de uma vez. Um frio cortante, agressivo, que entrou pela roupa, pela pele, pelos ossos. Meu hálito saindo em nuvem branca, densa. Desci com cuidado. Os pés bateram no asfalto gelado. Dei uns passos em direção ao acostamento, onde a luz continuava piscando. Agora que eu estava mais perto, eu via que ela estava dentro do mato, uns 5, 6 metros para dentro da vegetação. Mata Atlântica fechada, escura, úmida, troncos retorcidos, cipós pendurados, folhas grandes e aquela luz, amarela, fraca, piscando, acende, apaga. Parei na beirada do acostamento, olhei, tentei ver alguma forma humana, algum movimento, algum sinal de vida. Nada, só a luz e o silêncio. Um silêncio que parecia sólido. Você podia quase tocar nele. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum vento, nada. Como se a mata inteira estivesse segurando a respiração, esperando, observando. Senti um arrepio subindo pela nuca. Aquele tipo de arrepio que não vem do frio, vem de dentro, de um lugar ancestral que a gente não controla. Aquele lugar que sente o perigo antes do cérebro racional perceber. Meu coração começou a bater mais rápido. Minhas mãos ficaram suadas apesar do frio. Minha respiração ficou curta. Eu parei. Olhei para o mato. Olhei para a luz. Escutei. Nada. Só o silêncio e o meu coração batendo nos ouvidos. E aquela luz, piscando. E então, pela primeira vez, eu percebi. A luz não estava piscando aleatoriamente. Tinha um ritmo, um padrão, como um código, como um chamado, como se estivesse tentando me dizer algo, tentando me atrair, tentando me levar para dentro daquela mata escura. Dei um passo para trás, instintivamente, sem pensar, meu corpo decidindo por mim. Outro passo, outro. Voltei para o caminhão, subi na boleia, fechei a porta com força, tranquei, olhei para frente. A luz continuava lá, piscando. Peguei a maçaneta do câmbio. Ia engatar a marcha. Ia sair dali. E na hora que eu ia fazer isso, a luz apagou, de vez, instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Escuridão completa, mata negra, silêncio absoluto. Respirei fundo, tentei me acalmar. Foi só uma lanterna, eu pensei. Alguém no mato, caçando, perdido, sei lá. Tentei racionalizar, tentei explicar. Engatei a primeira marcha, soltei o freio de mão, ia acelerar. E então eu olhei pelo retrovisor lateral direito, aquele espelho grande que mostra o lado do caminhão, e vi um homem parado exatamente atrás do caminhão, a poucos metros da traseira. Ele não estava ali antes. Eu tinha acabado de descer, tinha olhado para trás várias vezes, não tinha ninguém, mas agora tinha. Ele estava parado, completamente imóvel, de costas para mim, usando um macacão azul velho, desbotado, sujo, aqueles macacões que mecânico usa, e na mão dele, pendurada, relaxada, tinha a lanterna, apagada. Uma lanterna amarela, velha, de metal, daquelas antigas que usavam pilha grande. Meu coração disparou. Batia tão forte que eu sentia as pulsações no pescoço, nas têmporas, no peito. Abri a janela com esforço, porque minha mão tremia. Gritei com a voz embargada: Ei! Ei, senhor! Precisa de ajuda? Ele não respondeu. Não se mexeu. Continuou de costas, imóvel, como uma estátua, como se fosse parte da paisagem, como se sempre tivesse estado ali, desde o começo dos tempos.
Gritei de novo, mais alto. Tá tudo bem? O senhor tá perdido? Nada. Silêncio. Imobilidade absoluta. Algo dentro de mim gritava, sai dali, sai agora. Mas outra parte, a parte racional, dizia, é só um homem. Talvez ele seja surdo, talvez esteja em choque, talvez precise de ajuda. Buzinei. 2 vezes, 3 vezes. O som ecoou pela mata, forte, agressivo, e ele não reagiu. Não pulou de susto, não virou nada. Foi aí que eu soube. Soube que aquilo não era normal, não era humano, não era deste mundo. Dei uma marcha ré devagar, muito devagar, só para ver se ele reagia, só para ter certeza. O caminhão começou a andar para trás, 1 metro, 2 metros, e ele continuou imóvel. Mas então, lentamente, muito lentamente, como se estivesse rangendo, ele começou a virar o rosto. Só o rosto. O corpo continuou de costas, mas o rosto virou, virou, virou. Num ângulo impossível, num ângulo que quebraria o pescoço de qualquer ser humano. E me olhou. Não dava para ver o rosto direito. A escuridão cobria os detalhes, mas eu vi os olhos. 2 pontos brilhantes no escuro. 2 pontos que não refletiam luz. 2 pontos que emitiam luz. Uma luz pálida, esverdeada, doentia, como olhos de animal, como olhos de coisa morta. E ele sorriu. Vi o sorriso. Largo, grande demais, com dentes demais, um sorriso que não tinha alegria, não tinha vida, só vazio, só fome, só algo antigo, estranho, errado. Pisei fundo no acelerador, sem pensar. O caminhão engasgou porque ainda estava em ré. O motor gemeu, engatei a primeira com força, rangendo a marcha, e saí dali, acelerando. Segunda, terceira. Motor gritando, coração explodindo, mãos tremendo no volante, olhos fixos na estrada à frente, porque eu não queria olhar para o retrovisor. Não queria ver se ele estava me seguindo. Não queria ver aquele sorriso de novo. Só depois de uns 5 quilômetros eu respirei. Só depois que eu passei por outro carro, vindo na direção contrária. Faróis normais, pessoas normais, mundo normal. Eu consegui acreditar que tinha escapado. De quê? Eu não sabia, mas tinha. No dia seguinte, quando parei num posto para tomar café da manhã, fui buscar a carteira no bolso do casaco que eu tinha usado na noite anterior. O casaco estava pendurado atrás do banco. Enfiei a mão no bolso. Senti algo estranho, algo que não deveria estar ali. Puxei. Era uma pilha. Uma pilha velha, grande, cilíndrica, daquelas antigas de lanterna, marca que eu nem conhecia, oxidada, com aquele azul esverdeado da ferrugem, fria, pesada, morta. Eu sei com absoluta certeza que aquela pilha não estava no meu bolso quando eu saí de casa. Eu sei porque eu tinha colocado naquele bolso só a carteira e o celular, nada mais. Eu lembro, eu tinha certeza. Mas a pilha estava lá, real, sólida, inegável. Segurei ela na mão, olhei, virei e senti um frio diferente, um frio que vinha do objeto, como se ele guardasse a temperatura de outro lugar, de outro tempo, de outro mundo. Tentei jogar fora, 3 vezes, mas não consegui. Algo me impedia. Acabei guardando ela. Até hoje eu tenho. Na caixa, com as outras coisas. Contei para o frentista do posto, um homem de uns 50 anos, barriga grande, bigode grisalho, olhos cansados. Ele me serviu o café, ouviu minha história. No começo, achei que ele ia rir, mas não riu. Ficou sério, muito sério. Apoiou as mãos no balcão e se inclinou para frente. Aquele trecho ali, ele disse, voz baixa, tem história, tem muita história. Já morreu gente. Capotamento feio, uns 10, 12 anos atrás. Caminhão carregado. Desceu a serra sem freio, bateu numa árvore, motorista ficou preso na ferragem, sozinho. Gritou a noite toda, pediu socorro, mas ninguém parou. Era madrugada, ninguém viu, ninguém ouviu. Ele morreu ali, sozinho, gritando. Engoli seco, a mão tremeu e derramei um pouco de café. E dizem... Ele continuou, que ele ainda está lá.
esperando, tentando parar alguém, tentando pedir ajuda, mas quando alguém para, algo acontece, algo ruim. Não perguntei o quê, não quis saber. Paguei o café, agradeci e saí. Tem coisa que a gente não explica, a razão não alcança, a ciência não toca. Eu sei o que vi, sei o que senti, sei que aquilo não era um homem normal, não era alguém pedindo ajuda, era outra coisa, algo que ficou preso, algo que não conseguiu partir, algo que repete o mesmo momento, a mesma agonia, a mesma súplica, eternamente. E eu carrego aquela pilha comigo, não por troféu, não por prova para mostrar para os outros, mas como um lembrete. Um lembrete de que a gente nunca está sozinho na estrada, nem quando acha que está. Tem gente ali, gente que não conseguiu ir embora, gente que ficou e que vai ficar. Até o quê? Até quando? Isso eu não sei. Ninguém sabe. Relato 2. Segui viagem. O coração ainda acelerado, batendo descompassado. Mãos suando no volante, deixando marcas úmidas no couro. Tentei me acalmar. Respirar fundo. Contar até 10. Foi só um susto. Eu repetia para mim mesmo. Foi só um cara estranho. Só isso. Nada demais. Mas eu sabia que não era verdade. No fundo eu sabia. Liguei o rádio mais alto. Procurei uma estação clara. Música sertaneja. Voz conhecida de um homem cantando sobre amor e saudade. Normal, reconfortante, familiar. O som preenchia a cabine. Afastava o silêncio. Afastava os pensamentos ruins. Eu cantarolava junto, baixinho, tentando me distrair. Mas aí a música começou a falhar. Primeiro foi sutil, um chiado leve, uma interferência quase imperceptível. Pensei que era o sinal fraco, coisa normal em serra, mas o chiado aumentou, ficou mais forte, mais presente, e de repente, no meio da música, bem no meio de uma frase, entrou uma voz que não era do cantor, uma voz diferente, mais velha, mais cansada, mais distante. Falava devagar, palavras arrastadas, palavras que eu não conseguia entender direito. Parecia reza, ou ladainha, ou súplica, ou lamento. Algo religioso, algo antigo, algo que vinha de muito longe. Abaixei o volume do rádio, girando o botão devagar, mas a voz continuou, na mesma altura, como se não estivesse vindo do rádio, como se estivesse vindo de dentro da cabine, de dentro das paredes, de dentro de mim. Desliguei o rádio completamente. Apertei o botão com força. A luzinha apagou. Silêncio total. Mas a voz não parou. Continuou. Baixinho, rouca, cansada. Como alguém que estava falando há horas, há dias, há anos, sem parar, sem descanso. Uma voz que tinha esquecido como é o silêncio. Olhei para os lados rápido, desesperado, nada. Olhei no banco de trás. Vazio, banco do passageiro, vazio, chão, vazio. A voz não vinha de lugar nenhum. E de todos os lugares ao mesmo tempo. Estava no ar, nas moléculas, nas vibrações, dentro dos meus ouvidos, dentro da minha cabeça. Minha respiração ficou pesada, ofegante, curta. O vidro da janela começou a embaçar rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da minha respiração. Rápida, ansiosa, quase em pânico. Tentei focar na estrada. Olhos na pista, mãos no volante, pé no acelerador, rotina, normalidade, controle. Mas a voz continuava. E agora eu começava a entender algumas palavras. Fragmentos, pedaços, como se um rádio estivesse sendo sintonizado lentamente. Volta, volta para casa. Não segue. Volta, perigo. Volta. Era um aviso. Um AUL. Continuar erta. Alguém tentando me dizer algo, tentando me proteger, ou tentando me enganar. Eu não sabia. Não conseguia distinguir. O medo embaralhava tudo. Foi quando eu vi, no retrovisor lateral esquerdo, aquele espelho grande que mostra a pista ao lado. Um caminhão velho, amarelo desbotado, quase bege, pintura descascada, ferrugem em vários pontos. Modelo antigo,
daqueles dos anos 70, 80, cabine quadrada, para-choque cromado e embaçado, e o mais estranho, sem farol ligado, nenhuma luz, nenhum farol, nem alto, nem baixo, nada. Só a silhueta escura contra a escuridão, como um recorte de papel, e sem placa. Onde deveria ter placa tinha só um retângulo escuro, vazio. Ele rodava do meu lado, exatamente do meu lado, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, como se estivesse me acompanhando, como se estivesse colado em mim. Olhei pela janela virando a cabeça e vi o motorista, um homem de boné velho, puído, rosto magro, cansado, marcado, olheiras fundas, barba por fazer, e ele estava olhando para mim, direto, fixo, sem piscar, e fazia sinal com a mão direita, apontando para trás. Gestos lentos, repetidos, volta, 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 não vai, volta, acelerei, pisei fundo. O caminhão respondeu, motor gritando, velocímetro subindo, 80, 90, 100. Olhei para o retrovisor. O caminhão amarelo acelerou junto, continuou do meu lado. Mesmo ritmo, mesma velocidade, como se estivesse conectado a mim, como se fôssemos um só. Reduzi bruscamente. Tirei o pé do acelerador, freio o motor, velocidade caindo, 70, 60, 50. Olhei de novo. O caminhão amarelo reduziu junto. Continuou ali, do meu lado. Sempre. Era impossível, fisicamente impossível. Não tinha barulho de motor, não tinha fumaça saindo do escapamento, não tinha vibração, não tinha som de pneu no asfalto, só aquele caminhão amarelo, flutuando, deslizando, e o homem, sempre olhando, sempre fazendo sinal. Volta, volta, volta. Fechei os olhos por um segundo só, e rezei. Rezei rápido, atropelando as palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Amém, amém, amém. Quando abri os olhos, o caminhão tinha sumido, desaparecido, evaporado, nada, estrada vazia, só eu, só meu caminhão, só a noite. A voz tinha parado. Silêncio, silêncio absoluto, tão alto que doía nos ouvidos. No porta-luvas, dias depois, quando eu procurava um documento, encontrei um chaveiro velho, pesado, uma plaquinha de metal, bronze talvez, toda oxidada, esverdeada. Gravado nela com letras gastas, mas ainda legíveis, João Pereira, Transportes, fone 3224-1987. Um telefone antigo, de quando ainda usava 4 dígitos, de décadas atrás. Nunca vi esse nome na vida, nunca ouvi falar, nunca carreguei esse chaveiro. Mas tá lá, real, sólido, frio, pesado, impossível de ignorar. Parei num posto mais à frente, uns 20 quilômetros. Precisava respirar, tomar um café, voltar à realidade. Fui até o mecânico que estava lá, um cara novo, uns 30 anos. Mostrei o chaveiro, ele pegou, olhou, e os olhos dele arregalaram. A cor sumiu do rosto. João Pereira? Você conheceu o João Pereira? Não, eu disse. Achei isso no caminhão. Quem é? Ele devolveu o chaveiro, rápido, como se queimasse. Esse cara morreu faz uns 15 anos. Era caminhoneiro, muito conhecido aqui na região. Trabalhador, honesto, bom pai, bom marido. Ele pausou, olhou em volta, continuou mais baixo. Caminhão dele pegou fogo numa descida. Freio estourou. Ele tentou usar o freio motor, mas não funcionou. Tentou jogar o caminhão numa subida de escape, mas não alcançou. Bateu num barranco. Explodir. Disseram que ele tentou avisar todo mundo antes. Ligava para outros caminhoneiros, pedia para avisarem os postos. Dizia que os freios estavam ruins, que ia dar problema, mas ninguém ligou, ninguém escutou, e ele morreu. Guardei o chaveiro. Não disse mais nada, nem ele. Às vezes eu penso que tem gente que não aceita o fim. Gente que continua tentando proteger os outros, avisar, alertar, fazer o que não puderam fazer por eles mesmos. E talvez
Só talvez a estrada seja cheia desses protetores invisíveis. Gente que já partiu, mas que ainda cuida de quem está vivo. Porque um caminhoneiro cuida do outro. Na vida. E talvez depois também. Relato 3. 2 horas depois. Madrugada pesada. Relógio marcava 2h15 da manhã. Cansaço começando a apertar. Olhos ardendo. Aquela ardência de quem passou do limite. Visão começando a embaçar nas bordas. Mas faltava pouco, só mais uns 80 quilômetros. Eu conhecia um posto bom ali perto de Garuva, Posto do Zé. Tinha estacionamento seguro, comida boa, chuveiro quente. Ia parar lá, dormir umas 3, 4 horas e seguir de manhã cedo. Foi quando eu vi uma mulher, no acostamento, parada, sozinha, vestida de branco. Um vestido branco longo até os pés. Braço direito levantado, polegar para cima, pedindo carona. Primeira regra da estrada: nunca para desconhecido de madrugada. Segunda regra, especialmente se for mulher sozinha. Terceira regra, muito especialmente se for mulher de branco. Branco na estrada significa ou noiva ou morte. E nenhuma das duas é boa. Mas algo me fez reduzir. Não sei o quê. Não foi decisão consciente. Foi instinto, impulso, compulsão. Como se uma força invisível estivesse guiando meu pé para o freio. Como se eu não tivesse escolha. Como se fosse destino. Parei o caminhão uns 10 metros à frente dela. Motor ligado, luzes acesas. Fiquei observando pelo retrovisor. Ela começou a caminhar em direção ao caminhão. Devagar. Passos arrastados, como se os pés fossem pesados. O vestido branco sujo, manchado na barra. Cabelo comprido, preto, cobrindo o rosto. Ela caminhava, mas não parecia tocar o chão direito. Era como se flutuasse 1 centímetro acima do asfalto. Ela chegou perto, do lado do passageiro. Parou e bateu na porta. 3 batidas, secas, fortes, metálicas, que ressoaram pela cabine inteira e pelo meu peito. Abri a janela só uma fresta. 2, 3 centímetros. O suficiente para falar. Não para nada mais. Precisa de ajuda, moça? Minha voz saiu rouca, tremida. Ela levantou o rosto, lentamente. O cabelo se afastou e eu vi. Não tinha olhos, não tinha globos oculares, só buracos, fundos, escuros, vazios, como poços sem fundo, como túneis para lugar nenhum, como janelas para o vazio. E ela sorriu, um sorriso que congelou meu sangue. Um sorriso grande demais, com dentes brancos demais, perfeitos demais, artificiais, como dentes de boneca, de manequim. Só quero ir para casa, ela disse. A voz era doce, infantil, quase cantada, mas errada, desafinada, como uma caixa de música quebrada. Para onde? Eu perguntei, voz sumindo. Para casa. Só quero ir para casa, só isso. Só quero ir para casa, ela repetia, sem parar, sem respirar, como uma gravação, como um disco riscado. Minha mão tremeu no volante. Suor frio escorrendo pelas costas. Fechei a janela com força. Tranquei a porta, os 2 lados. Ela continuou do lado de fora, batendo, batendo, batendo. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. E repetindo, só quero ir para casa, só quero ir para casa, só quero ir para casa. A voz ficando mais alta, mais aguda, mais desesperada, mais insistente. Engatei a marcha, mão tremendo tanto que errei 2 vezes. Soltei o freio, pisei no acelerador. O caminhão arrancou. Pneus cantando, motor rugindo. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-la correndo atrás, ou gritando, ou algo. Mas ela não saiu do lugar. Ficou lá, parada, no mesmo lugar, de vestido branco, braço levantado, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse parado, como se ela estivesse congelada no tempo, presa num loop eterno. Quando olhei no retrovisor de novo, segundos depois, ela tinha sumido, evaporado, nada. Acostamento vazio, escuridão, mas o som das batidas continuou. Dentro da minha cabeça, ecoando, reverberando, por horas,
No banco do passageiro, onde ela tinha estado do lado de fora, encontrei uma fitinha branca, daquelas de amarrar cabelo de criança, de cetim, com uma florzinha bordada, velha, suja, manchada de marrom, como terra ou sangue velho, e fria, muito fria, gelada, como se tivesse vindo da geladeira ou do túmulo. No posto, o frentista viu a fita na minha mão quando eu fui pagar o diesel. Ele ficou pálido, completamente pálido. Deu um passo para trás. Você viu ela, né? A moça de branco. Não era pergunta, era afirmação. Vi, eu admiti. Ele suspirou fundo. Apoiou-se no balcão. Ela morreu há muito tempo. 25 anos. Era nova. 18, 19 anos. Estava voltando para casa depois da festa de formatura, de vestido branco, de madrugada, sozinha. Tentou pegar carona. Um motorista parou. Mas era um monstro. Estuprou, matou, jogou o corpo no mato. Só acharam semanas depois. Dizem que ela ainda tenta ir para casa. Toda noite. Ainda tenta. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei no estacionamento, luzes acesas, portas trancadas, olhando para a escuridão. Tem gente que não aceita que a jornada acabou, que ainda espera chegar em algum lugar, que ainda acredita que vai ver a mãe esperando na janela, o pai na sala, o irmão no quintal. E a estrada vira prisão, um loop eterno, um pesadelo sem fim. Eu carrego a fitinha comigo, não por medo, mas por respeito. Porque talvez um dia ela encontre o caminho e possa finalmente descansar. Relato 4. Eu já estava exausto, física e mentalmente esgotado. Mãos dormentes de tanto segurar o volante, olhos secos, vermelhos, doloridos, pescoço rígido, costas doendo. Mas continuei, porque caminhoneiro não desiste, caminhoneiro aguenta. A neblina começou a descer, primeiro fina, tipo véu, depois mais grossa, branca, densa, como algodão, como leite, como nuvem baixa. Reduzia a velocidade naturalmente. 40 quilômetros por hora. Liguei o farol de neblina, aquele amarelo que corta melhor. Liguei o pisca-alerta, segurança. E foi aí que eu percebi. A estrada estava diferente. O asfalto era o mesmo, cinza, gasto, com aquelas remendas de asfalto novo mais escuro. Mas as árvores dos lados tinham mudado. Eram mais altas, mais escuras, mais densas, mais antigas. Troncos grossos, galhos retorcidos, folhas imensas, como se eu tivesse entrado numa floresta primordial, numa mata que existia antes do homem e não tinha mais placa nenhuma, nem de quilometragem, nem de aviso, nem de curva, nem de cidade, nada, só a estrada e a neblina e as árvores estranhas. Olhei para o odômetro, estava travado, o ponteiro não se movia, sempre no mesmo número, 42.356 quilômetros, fixo, congelado. Olhei para o relógio do painel, também travado, 2h43 da manhã, sempre, sem mudar, sem avançar, como se o tempo tivesse parado. Tentei pegar o celular no suporte, olhei a tela, sem sinal. Nenhuma barrinha, bateria cheia, 98%, mas sem sinal, como se não existisse mais rede, como se não existisse mais mundo. A neblina ficou mais densa, eu mal via 5 metros à frente. Reduzi mais, 30 quilômetros, 20, primeira marcha, motor gemendo baixo. E então comecei a ver vultos, sombras, figuras, passando na beira da estrada, rápidas, como se estivessem correndo, mas sem som, sem barulho de passos. Sem respiração, só as silhuetas, escuras, indefinidas. Meu coração começou a bater descompassado, palpitações, respiração curta, mãos geladas. Apesar do aquecedor ligado, eu sabia, no fundo, eu sabia. Algo estava errado, muito errado. Eu não estava mais na mesma estrada. Não estava mais no mesmo lugar, talvez nem no mesmo mundo. De repente, sem aviso, a neblina se abriu, como cortinas, como se mãos invisíveis as afastassem. E eu vi uma igreja, velha, muito velha.
abandonada. No meio da estrada, não do lado, não perto, no meio, ocupando as duas pistas, como se tivesse crescido ali, como se sempre estivesse ali e a estrada é que tivesse sido construída em volta. Paredes brancas, descascadas, rachadas. Mofo verde subindo. Telhado de telhas vermelhas quebradas. Porta de madeira grande, antiga, entreaberta. E uma luz fraca vindo de dentro. Amarela, tremeluzente. Como vela, como lamparina. Como fogo. Freei, forte. O caminhão parou a poucos metros. Motor ligado. Eu respirava rápido, ofegante, olhando, tentando entender, tentando aceitar. E então eu ouvi sino, badalando, lento, pesado, grave, um sino de igreja, aquele som que ecoa, que vibra no ar, que entra pelos ossos, mas não tinha torre. A igreja não tinha torre, não tinha sino visível, só o som, ecoando, preenchendo tudo, a neblina, a estrada, o ar, minha cabeça, e então, na porta da igreja, na entrada escura, apareceu uma figura, um homem, de batina preta, velha, puída, manchada, curvado, muito curvado, como se as costas estivessem quebradas, cabelo branco, ralo, pele pálida, mãos finas, esqueléticas. Ele me olhou, de longe, através da neblina, e fez um sinal, com a mão direita, esquelética, trêmula. Vem, vem, vem. Um gesto lento, repetido, hipnótico. Algo dentro de mim gritou, gritou mais alto que qualquer coisa. Foge, saia, agora. Engatei a ré, mãos trêmulas, errei. Tentei de novo, entrou, pisei fundo. O caminhão andou para trás, rápido, descontrolado. Não olhei para trás. Só queria distância. Depois engatei a primeira. Girei o volante, manobra e saí. Acelerador no fundo, motor gritando. Quando olhei de novo, a igreja tinha sumido, a neblina tinha sumido, e a estrada estava normal, placas normais, árvores normais, tempo normal, odômetro se movendo, relógio avançando. No chão do caminhão, perto do pedal, encontrei um santinho, daqueles de papel, santos, como dão em missa, em funeral, Santo Antônio, imagem velha, amarelada, bordas gastas. E atrás, escrito à mão, com tinta desbotada, uma oração e uma data, 15 de agosto de 1987, 30 e tantos anos atrás. Contei para o policial rodoviário no posto seguinte. Ele estava fazendo ronda, parou para tomar café. Sentou do meu lado, escutou e suspirou. Demorado. Aquele trecho tem história. Igreja antiga. Foi demolida nos anos 80, 87, 88. Estava caindo. Perigosa. Desabou durante a demolição. Matou um padre, Padre Antônio. Ele celebrava missa ali há 40 anos. Toda a vida dele ali. Dizem que ele nunca aceitou a demolição, que resistiu, que ficou lá até o fim e que morreu ali. Dizem que ele ainda celebra missa para fantasmas, para almas perdidas, para gente como você, que entra sem querer. E se alguém entrar na igreja? Eu perguntei. Ele me olhou, sério, muito sério. Ninguém nunca saiu para contar. Tem lugar que não deixa o passado ir embora, que segura, que prende, que repete eternamente. E talvez a gente passe por eles sem saber, todos os dias, mas só em algumas noites, em alguns momentos, quando o véu está fino, a gente vê, a gente sente e nunca esquece. Eu nunca vou esquecer aquele sino, aquele som grave, eterno, que ainda ecoa dentro de mim. Relato 5. Eu já não sabia mais o que era real, o que era sonho, o que era loucura. Estava em choque, trauma, mas precisava seguir. A vida continua, o trabalho continua, a estrada continua. Faltava pouco, mais uns 50 quilômetros. Foi quando eu vi um menino, na beira da estrada, sentado numa pedra grande, de costas para mim, usando camiseta vermelha, bermuda azul, tênis sujo, cabeça baixa. Pensei, não é possível. Que criança é essa sozinha aqui? Essa hora, 3 da manhã, lugar isolado? Parei imediatamente.
Instinto paterno, instinto humano. Desci correndo, fui até ele, devagar, sem fazer barulho, sem assustar. Ei, garotinho, tá tudo bem? Você tá perdido? Ele não respondeu, não se mexeu. Continuou sentado, de costas, imóvel, como estátua. Dei a volta, lentamente, pisando devagar, e olhei para ele de frente. O menino tinha uns 8, 9 anos, cabelo castanho, curto, rosto sujo, joelhos ralados, olheiras. E estava olhando para baixo, para o chão, para o asfalto, como se estivesse vendo algo que eu não via, algo invisível. Oi, você tá perdido? Onde está sua mãe? Ele levantou o rosto, lentamente, e me olhou. Os olhos eram velhos, cansados, tristes, profundos. Olhos que viram demais, sofreram demais. Olhos que não combinavam com o rosto de criança. E ele sorriu. Mas não era sorriso de criança, era sorriso velho, sorriso que conhece dor, solidão, abandono. Eu tô esperando meu pai. Ele disse que ia voltar. A voz era fina, de criança, mas triste, resignada. Seu pai te deixou aqui? Eu perguntei, sentindo raiva. Que pai faria isso? Faz muito tempo. Quanto tempo? Ele olhou para o céu, pensou, como se estivesse contando. Não sei. Muito. Eu ia perguntar mais, ia pegar o celular, ligar para a polícia, fazer algo. Mas ele levantou, de repente, e começou a andar em direção à estrada, para o meio da pista. Passos pequenos, lentos, determinados. Gritei, para, perigoso, volta aqui. Ele não parou, não olhou para trás, continuou andando, para o meio, e então um caminhão apareceu. Vindo rápido, luzes altas, buzina estridente, ensurdecedora. Gritei de novo, corri, braços estendidos, para pegar ele, para puxar, mas não alcancei, e o caminhão passou por dentro dele, atravessou. O menino não foi atingido, não voou, não caiu. O caminhão simplesmente atravessou, como se ele fosse ar, fumaça, holograma, nada. O caminhão seguiu, normal. O motorista nem viu, nem freou, e o menino continuou andando, para o outro lado, até sumir na escuridão. Na mata, no nada, fiquei parado, tremendo, choque, não acreditando, não entendendo. Voltei para o lugar onde ele estava sentado. A pedra estava ali, real, sólida, fria. E em cima dela encontrei um carrinho de brinquedo, daqueles antigos, de metal, pintado de azul, enferrujado, arranhado, com uma roda faltando, uma roda traseira, e pesado, real, frio. Peguei, segurei, olhei e chorei. Não sei porquê, mas chorei. Mostrei o carrinho para o borracheiro no posto, quilômetros à frente. Ele olhou, ficou quieto, muito quieto. Depois devolveu, devagar. Teve um acidente aqui, anos atrás. Pai e filho, voltando para casa. Caminhão bateu. Pai sobreviveu. Ficou em coma. Semanas. Quando acordou, não lembrava do filho. Amnésia, ou bloqueio, ou escolha. Nunca voltou. Abandonou tudo. Começou vida nova. E o corpo do menino foi enterrado sozinho. Sem ninguém, sem pai, sem nada. Dizem que ele ainda espera, sentado naquela pedra, esperando o pai voltar, buscar ele, como prometeu. Guardei o carrinho, não disse nada. O que eu podia dizer? Tem abandono que dói mais que a morte. Tem espera que não acaba nunca. Tem promessa que fica ecoando no vazio. E aquele menino ainda está lá, sentado, esperando, com um carrinho de 3 rodas e um coração partido. E vai continuar, até alguém voltar por ele. Eu guardo o carrinho. É o mínimo que posso fazer. Lembrar que ele existiu, que ele importou, que ele ainda espera. Relato 6. Madrugada avançada. Relógio marcando 3h52 da manhã. Quase amanhecendo. Céu começando a clarear no horizonte. Aquela faixa azul marinho que antecede o nascer do sol. Eu estava entrando num trecho plano. Reto, sem curva, sem subida, sem descida. Reta infinita. Cortando uma planície.
E vazio, vazio demais. Nem bicho na estrada, nem pássaro, nem vento, nada. Silêncio pesado. De repente o rádio ligou sozinho. Eu tinha desligado há muito tempo. Tinha certeza absoluta. Tinha apertado o botão. Tinha visto a luz apagar. Mas ele ligou, sozinho, e começou a tocar uma música antiga, muito antiga. Anos 50, 60 talvez, uma voz de mulher, cantando em português antigo, aquele português formal, rebuscado, melancólica, linda, mas triste, profundamente triste. Tentei desligar, apertei o botão, não desligou. Apertei de novo, nada, arranquei o botão, literalmente arranquei, puxando com força. O botão saiu, ficou na minha mão, mas a música continuou. Mesma altura, mesma clareza, como se o rádio estivesse perfeito. E então começou a chover, mas não era chuva normal. Olhei para o céu pelo para-brisa, nenhuma nuvem, céu limpo, estrelas aparecendo, mas chovia, gotas grandes, pesadas e quentes, batendo no para-brisa, no capô, no teto, como lágrimas, água quente, como lágrima, grossa, devagar, ritmada. Liguei o limpador. Passou, mas a água não saía, grudava, espalhava, como mel, como óleo, como sangue, mas não era sangue. Cheirei, não tinha cheiro, era água, mas estranha, errada. E então eu vi uma mulher no meio da estrada, uns 50 metros à frente, de vestido florido, azul com flores amarelas, anos 50, saia rodada, cintura marcada, cabelo preso, e ela dançava, sozinha, rodando, braços abertos, como se estivesse numa festa, como se ouvisse uma orquestra. E ela sorria e chorava, ao mesmo tempo, lágrimas descendo, sorriso nos lábios. A música continuava, e a chuva continuava, e ela dançava, e eu reduzia, devagar, sem entender, sem aceitar. Friei completamente. O caminhão derrapou levemente, parou a poucos metros dela. Ela parou de dançar. Ficou parada, me olhando, e disse com voz clara, jovem, alegre: "Você veio para o baile?" Não respondi. Não consegui. Garganta seca, língua pesada. Ela deu um passo para trás. Ele continuar. Ele não veio, prometeu, mas não veio. Ninguém veio. Outro passo. Eu esperei, esperei tanto. Outro. Mas agora eu danço sozinha, sempre sozinha. E ela desapareceu, sumiu. Como fumaça, como neblina, como sonho. A música parou, a chuva parou, e a estrada ficou seca, completamente seca, como se nada tivesse acontecido. No banco do passageiro encontrei uma flor, margarida, branca com miolo amarelo, murcha, seca, pétalas caídas, mas ainda cheirando. Perfume doce, forte, antigo, perfume de mulher, de festa, de amor, de nostalgia. Parei num posto 20 quilômetros à frente, já amanhecendo, sol nascendo. A moça do caixa, senhora de uns 60 anos, olhou a flor na minha mão e ficou séria. Minha avó contava dessa história. Uma moça, bonita, apaixonada, ia casar, vestido pronto, igreja decorada, convidados esperando, baile preparado. Mas o noivo não apareceu, fugiu, medo, dúvida, covardia. Ela esperou o dia inteiro, a noite inteira. Vestida, maquiada, com a margarida no cabelo, sua flor favorita, mas ele nunca chegou. Ela morreu semanas depois, desgosto, tristeza, coração partido, literalmente. Dizem que ela ainda dança, toda noite, no lugar onde seria o baile, esperando, sempre esperando. Tem amor que não morre, que fica, que espera, eternamente. Tem promessa quebrada que ressoa pelas décadas. E a estrada guarda essas histórias, de gente que ficou presa num momento, num sentimento, numa dor que nunca passou, que nunca cicatrizou, que nunca vai. Relato 7. Faltava pouco, muito pouco, uns 25 quilômetros. Sol nascendo, luz dourada no horizonte, pássaros cantando, mundo voltando à vida. Mas eu estava destruído, física e emocionalmente esgotado. Foi quando eu vi um posto antigo, velho, abandonado, bombas enferrujadas, mangueiras cortadas,
teto desabado parcialmente, vidros quebrados, mato crescendo nas rachaduras, mas com uma luz acesa, uma única lâmpada, pendurada num fio, balançando, lentamente, no vento inexistente. Pensei em parar, só um minuto, respirar, lavar o rosto, mesmo abandonado, só para sair do caminhão, esticar as pernas. Entrei no pátio, lentamente, piso rachado, poças de óleo velho. Desliguei o motor. Silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum barulho, nenhum movimento, só a lâmpada, balançando. Desci. Andei até a loja. Porta de vidro, rachada, suja, entreaberta. Empurrei. Rangueou. Alto. Ecoou. Dentro tudo coberto de poeira. Camada grossa. Prateleiras vazias. Saqueadas. Chão rachado. Teto com infiltração. Mofo. Cheiro de abandono, de morte, de tempo. Mas tinha uma cadeira. No meio, de costas para a porta. E nela, alguém sentado. Uma figura, parada. Com licença, eu disse, voz rouca, cansada, nenhuma resposta, nenhum movimento. Me aproximei, devagar, passos cautelosos. Contornei a cadeira, devagar, e vi. Era um manequim, velho, quebrado, plástico amarelado, rachado, sem braços, sem pernas, só tronco e cabeça, vestindo um uniforme de frentista. Azul desbotado, nome bordado, José, e sorrindo, aquele sorriso pintado. Fixo, eterno, assustador. Respirei aliviado. É só um manequim, nada demais. Ia sair, voltar para o caminhão, seguir. Mas ouvi uma voz, atrás de mim, rouca, velha, cansada. Vai abastecer? Me virei, rápido, coração disparando. O manequim estava de pé, não tinha pernas, mas estava de pé, equilibrado, impossível, e olhando para mim. Os olhos de plástico, pintados, fixo, brilhavam, tinha luz dentro, vida dentro, algo dentro. E a boca se moveu, não deveria. Era plástico, era pintada, mas se moveu. Vai abastecer? Repetiu. Corri, tropecei, caí, levantei, corri mais, saí porta, atravessei pátio, entrei no caminhão. Tranquei, girei a chave, motor não ligou, girei de novo, nada, de novo, nada. Olhei para o retrovisor. O manequim estava na porta da loja, observando, parado, cabeça levemente inclinada, como cachorro curioso. Girei a chave de novo, com força, com desespero, com oração, e o motor ligou. De uma vez, rugindo, engatei, saí. Pneus cantando, nunca olhei para trás. No painel grudado com fita velha, amarelada, um adesivo velho, desbotado. Posto Estrela, desde 1978, o melhor atendimento da região. Letras gastas, cores apagadas, mas ali, real, físico. Procurei depois na internet. Posto Estrela, BR-376, fechado em 1995. Dono, José Almeida, 68 anos. Morreu sozinho, dentro da loja. Ataque cardíaco. Ninguém achou por semanas. Corpo em decomposição. Encontrado por fiscais. Dizem que ele ainda espera clientes. Ainda pergunta se vão abastecer. Porque era tudo que ele sabia fazer. Tudo que ele era. Tem gente que não deixa o trabalho, mesmo depois. A rotina vira eternidade. A identidade vira prisão. E a estrada guarda esses lugares, congelados no tempo, esperando, sempre esperando. Relato 8. O último, o oitavo. Eu estava chegando, vi as primeiras luzes da cidade, anúncios, postos modernos, carros aumentando, civilização. Estava quase amanhecendo completamente. Céu azul claro, sol subindo, frio diminuindo, quase lá, quase seguro, quase normal. Foi quando eu senti uma presença no banco de trás, atrás de mim. Alguém estava ali, eu sabia. Sentia o peso, a respiração, o cheiro, um cheiro de terra, de chuva, de coisa velha, de cemitério, de tempo. Olhei pelo retrovisor interno, aquele espelho pequeno que mostra o banco de trás. Nada, vazio. Mas eu sabia, tinha alguém, sentia, com certeza absoluta. Parei o caminhão. No acostamento, motor ligado. Luzes acesas. Segurança. Me virei, lentamente, pescoço rangendo, coração na garganta, e vi um homem, velho, muito velho, de chapéu,
chapéu de palha, velho, surado, barba branca, longa, mal cuidada, olhos fundos, muito fundos, encovados, mas brilhantes, inteligentes, bondosos, sentado, tranquilo, relaxado, mãos no colo, como se sempre estivesse ali, como passageiro comum. Quem é o senhor? Eu perguntei, voz tremendo. Como entrou? Ele sorriu, gentil, cansado, triste. Só um passageiro. Pois, como entrou no meu caminhão? Sempre estive aqui. Pisquei, ele sumiu, só por um segundo. Abri os olhos, reapareceu. Como se estivesse piscando junto comigo, entrando e saindo da realidade, do mundo, da existência. O senhor está bem? Eu perguntei confuso, assustado, mas curiosamente não apavorado. Ele transmitia paz. Estou só cansado, muito cansado. Cansado de quê? De esperar. Esperar o quê? Ele olhou para mim, direto, profundo, nos olhos, na alma, através de tudo. E disse com voz calma final, você... Meu coração parou, literalmente. Senti uma dor no peito, forte, aguda, como uma facada, como um infarto. Braço esquerdo formigando, mandíbula travando, visão escurecendo, pelas bordas, túnel, escuro. Cai para frente, contra o volante, testa batendo. E então, nada. Escuridão. Silêncio. Vazio. Acordei, deitado no banco. Posição horizontal, motor desligado, sol alto, 8, 9 da manhã, calor, suor e sozinho, completamente sozinho. No banco de trás, onde ele estava sentado, um chapéu velho, de palha, surrado, sujo, pesado, com cheiro de terra, e dentro dele, dobrado, um bilhete, escrito à mão, letra trêmula, tinta desbotada. Obrigado por me levar até aqui. Agora posso descansar. Deus te abençoe, Antônio. Liguei para o escritório da transportadora. Falei com o Geraldo, meu supervisor. Contei. Ele ficou quieto, muito quieto. Depois disse, você não sabia? Essa carga era para ter sido entregue pelo seu Antônio. Ele morreu faz 3 meses, dirigindo, infarto. Nessa mesma estrada, nesse mesmo trecho, a gente deu a carga para você porque ele não pôde terminar. Desliguei. Chorei. Não sei porquê, mas chorei. Tem despedida que não acontece. Tem viagem que não termina. Tem entrega que fica pendente. E tem gente que só precisa de companhia. De alguém que entenda, que respeite, que leve até o fim. Talvez eu tenha feito isso naquela noite, levado 8 almas até onde elas precisavam ir. Talvez elas estavam esperando por mim, por alguém, por quem fosse sensível o suficiente para ver, para sentir, para não fugir. E elas me deixaram as provas, para eu nunca esquecer, para eu nunca duvidar, e para eu sempre respeitar a estrada, porque a estrada não é só asfalto, não é só trabalho, é memória, é história, é vida e morte, juntas, entrelaçadas, inseparáveis. Eu guardo tudo numa caixa de sapato, velha, de quando comprei um sapato para o casamento do meu irmão. A pilha, o chaveiro, a fitinha, o santinho, o carrinho, a flor, o adesivo, o chapéu. 8 provas de que aquela noite foi real, de que eu não enlouqueci, de que não inventei, de que tem mais coisa entre o asfalto e o céu do que a gente pode ou quer explicar. Hoje, quando eu pego a estrada, eu sei que não estou sozinho. Nunca estive. Tem companhia, invisível, silenciosa, mas presente. E às vezes, em noites especiais, em trechos específicos, quando o véu está fino, eu sinto. Sinto eles. Os caminhoneiros que não partiram. As almas que ficaram. As histórias que ainda ecoam. E você que está me ouvindo agora, seja de madrugada, seja de tarde, seja quando for, você já passou por algo assim? Já viu algo que não consegue explicar? Já sentiu uma presença, um arrepio que não veio do frio, um sinal que não faz sentido? Já ouviu uma voz que não tinha dono? Já viu uma luz que não tinha fonte? Se sim, deixa aqui nos comentários, sem medo, sem vergonha,
porque tem muita gente passando por isso. E tem muita gente que precisa saber que não está sozinha, que não está louca, que o mundo é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que nos ensinaram. E se você é caminhoneiro, ou conhece alguém que é, ou tem alguém na família que passa as noites na estrada, compartilha esse vídeo com ele, porque a estrada tem histórias, histórias antigas, histórias novas, histórias que precisam ser contadas, para a gente não esquecer, para a gente respeitar e para a gente entender que talvez, só talvez, quando a gente acha que está sozinho, tem alguém ali, cuidando, protegendo, guiando. Tem gente esperando a gente lá fora, gente que precisa de ajuda, gente que precisa de companhia, gente que precisa ser lembrada, porque ninguém merece ser esquecido, ninguém merece ficar preso no tempo. E talvez, contando essas histórias, a gente dê voz a eles, a gente dê paz, a gente ajude, de alguma forma, essas almas a seguirem em frente. Essa foi a noite mais sinistra da minha vida. A noite que mudou tudo. A noite que me mostrou que o mundo não é só o que a gente vê, é também o que a gente sente, o que a gente pressente, o que a gente respeita, mesmo sem entender. E você, qual foi a sua noite? Qual foi o seu encontro? Qual foi o momento que você nunca esqueceu, por mais que tentasse? Pensa nisso e dirige com cuidado, porque a estrada guarda segredos e, às vezes, em algumas noites, ela revela. Até a próxima, se Deus quiser. E se a estrada permitir. Boa viagem. E nunca, nunca esqueça, você nunca está sozinho, nunca.